Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que trata de carreira, empreendedorismo e liderança, sempre com convidados especiais, de mercados diferentes, com trajetórias diferentes, trazendo um cardápio aí bastante amplo para vocês em relação a histórias humanizadas, como eu disse, de carreira, de empreendedorismo e liderança. Vocês nos acompanham nas redes, tanto no Spotify como no YouTube, e também os cortes no Instagram, Pod Café com Sal. Hoje eu tenho a alegria e a honra de receber, no mês do advogado, uma advogada que é especializada em direito de família. Ela é autora, escritora de livros, diretora no Brasil da Associação Ibero-Americana de Direito Privado, falei bem? Sim. Presidente da Comissão de Família e Sucessões da OAB São Paulo, doutoranda em Direito Civil pela Universidade Federal de Buenos Aires, diretora da Revista Especializada em Direito Civil, pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil, pós-graduada em Ciências Jurídicas pela Universidade de Buenos Aires. Você vai ter que me contar esse papo de Buenos Aires. Sim. Autora de livros e artigos jurídicos, palestrante, colunista do programa Aqui na Band em 2019 e 2020 e autora do livro Divorciei. E agora a nossa convidada é a Ana Paula Gimenez, conhecidíssima nas redes por tratar desses temas que eu elenquei aqui. Bem-vinda, Ana Paula. Bem-vinda ao Café com Sal. Eu que agradeço o convite. É sempre bom, né, a gente falar da nossa trajetória, da nossa profissão, da nossa carreira. Isso quando a gente gosta do que a gente faz, né, que é o mais importante. Quando a gente consegue encontrar o nosso propósito, o nosso caminho. E você sabe que está na tua cara que você gosta do que você faz. Fato. Consumindo Sim. teus vídeos, tuas interações Sim. online, etc. De fato, você parece alguém realizada. Mas lê do engano quem acha que a Ana Paula começou no direito. Aliás, um currículo invejável, né? Vocês viram Quem quanto acha tempo... que meu currículo é só isso? É, exato. Não é só isso. E, aliás, as pessoas não são definidas só pelos seus currículos. Fato. Sim, a gente, inclusive, sim. vai falar sobre isso. Mas Sim. você, de fato, gosta de estudar. Corre a lenda, ou reza a lenda, que você não começou no direito. Você começou onde? Então, quando eu fui prestar vestibular, eu não sabia o que fazer. Então, eu prestei. Em uma faculdade, eu prestei medicina, jornalismo, odonto, biomedicina e não prestei direito. E eu passei em odonto. Aí eu falei assim, vou fazer a faculdade de odontologia. No meio da faculdade, eu falei, como eu vou concluir essa faculdade se eu não gosto de mexer em boca, né? Você já percebeu de cara que não Já era a no tua. terceiro ano. No terceiro ano de faculdade, eu cheguei pro meu pai, eu falei, olha, eu não tô feliz. Não... Aí eu já tava no final do terceiro ano, ele falou assim, agora termina a faculdade. Aí eu terminei, concluí a faculdade e fui fazer radiologia odontológica. Tá, quer dizer, Então, você eu mexia com o mesmo assunto, mas não colocava a mão na boca de ninguém. Sim, eu só fazia laudo. Aí eu fiquei 5 anos trabalhando em radiologia odontológica, mas nesse meio tempo eu me casei com um advogado que prestava concurso público. Então a gente não tinha filhos. E eu já não gostava de odonto, radiologia odontológica, eu gostava, mas ainda não era aquilo que me fazia acordar todos os dias de manhã e ter aquele prazer. E eu nunca pensei em prestar direito na vida, sabe? E quando a gente se casou, a gente não tinha filhos, e ele estudava muito para o concurso público, fazia cursinho, e ele assistia o TV Justiça. Nossa senhora. Deu até arrepio, E com todo respeito. tinha um programa que eram aulas online, chamava Saber Direito. E naquilo de recém-casado, você fica lá com o teu marido assistindo, eu ficava assistindo as aulas com ele. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu gosto disso. Como eu já tinha uma primeira formação, eu falei assim, eu vou prestar também concurso público para trabalhar com outra coisa. Fui fazer cursinho para prestar concurso público de fiscal. De fiscal, meio do caminho. Nossa, aí eu vi que matemática financeira, contabilidade não era o meu caminho. Mas, ao mesmo tempo, eu me apaixonei por direito. Aí eu falei, é muita loucura eu largar tudo e ir fazer direito? Aí eu pensei bem... Falei assim, quer saber? Eu vou alugar o meu consultório, a minha clínica, e vou começar a faculdade de Direito. Vou começar do zero. Aí prestei vestibular, comecei a faculdade de Direito. Nesse meio tempo ele passou num concurso, foi morar
em outro estado, então a gente teve um casamento à distância. Tive 2 filhas durante a faculdade de Direito. Meu Deus. Não foi fácil. E no último ano de Direito, eu me divorciei. E eu tava com uma bebê de 10 meses e outra de 2 aninhos. Então eu tava totalmente fora do mercado de trabalho. Porque eu tinha largado totalmente a odontologia. Você vê, desculpa, mas para quem não tem coragem de Sim. recomeçar ou de tentar, eu acho um super depoimento, porque assim, você Sim. tinha tudo para não tentar. Não pelo menos naquele momento. Sim, eu tinha uma vida estável na odontologia. Sim. Porque eu tinha uma clínica, entendeu? Só que não era o que me fazia acordar todos os dias de manhã. Aí, eu falo, sempre que a gente vai fazer uma transição de carreira, a gente também tem que ter um respaldo, né? Então, qual foi o meu respaldo? Alugar temporariamente a clínica, né? Para poder ter um tempo para estudar, para me dedicar a. Só que aí chegou uma hora que eu já não tinha mais a clínica, porque eu tinha vendido, eu estava me divorciando, estava desempregada, já tinha mais de 30 anos, o que é muito difícil você ir para o mercado de Sem trabalho dúvida. jurídico, né? Que as pessoas querem os jovens para estagiar. Eu nunca tinha feito estágio no último ano de faculdade. E em toda essa situação de divórcio, de filhos pequenos, eu falei assim, eu vou prestar o OAB para ver como é que é. Que no meu ano começou, 2011, começou a ser possível prestar a prova durante o 5º ano de faculdade. Ah, sim, mudaram as regras, né? Mudaram as regras. Aí eu falei assim, eu vou ver como é que é. Aí eu passei na OAB. Só que a gente tem a segunda fase da OAB, que é fazer petição. Eu nunca tinha feito uma petição na vida. Eu falei, como eu vou fazer agora? Porque eu passei só para ver como era a prova e tô aqui na segunda fase. Você tinha os conceitos, mas zero prática. Sim. Aí eu fazia cursinho à tarde, no Damásio, antigo. Cursinho à tarde, faculdade à noite, amamentava, divorciava, fazendo TCC, assim, foi o ano mais louco da minha vida, porque eu tinha que lidar com a dor de um divórcio, né, de um casamento de 9 anos, que não é fácil terminar com filhos, terminando a faculdade, eu pensava, como que eu vou... Aí eu falei, nossa, peraí, deixa eu parar e falar... Eu vou fazer direito de família, eu pensei. Por quê? Porque eu tô no meio desse divórcio, nessa situação, e eu não posso traumatizar minhas filhas. Olha só, quer dizer, essa foi a tua inspiração ou o ângulo que você pegou para... Eu sempre gostei de direito de família. Desde que eu fazia cursinho de fiscal, tinha de família, e eu gostava muito de sucessão, sabe? Aí eu falei assim, então assim, eu já sabia que eu queria direito de família, mas assim, o definitivo foi como eu vou fazer para não traumatizar as minhas filhas? Porque eu falei assim, meu casamento acabou e isso pode acontecer. Ninguém casa para separar, claro. Ninguém tem filhos. Ou pensando no próximo casamento que vai ter depois. Ninguém tem filhos para morar longe, mas como eu vou administrar tudo isso? E uma das coisas que me deu assim muita força para recomeçar uma carreira, né? Depois dos 30 anos, foi assim, qual exemplo eu quero ser para minhas filhas? Qual exemplo de mulher que as minhas filhas querem ter? Um exemplo de mulher que vai ficar presa a uma coisa que... Não falo que fracassou, porque os relacionamentos que não deram certo, eles trazem muito aprendizado. Me trouxe filhas, me trouxe minha profissão. Eu falo, eu só tenho que agradecer. Simplesmente não deu certo. Eu vou ficar presa a isso? Ou eu vou andar com a minha vida e ser um exemplo para minhas filhas? E foi difícil. Eu tomei a segunda... A segunda opção foi a minha decisão, mas eu falo que foi o grande motor para seguir, né? A motivação para seguir. Mas olha que engraçado, né? A gente, quando olha para o mercado, você fala assim, poxa, 30 anos, sim, sem ter feito estágio, sem experiência, brincando assim, é o advogado júnior de 30 anos. Sim. Que é quase impossível quando a gente olha para o mercado. Mas, ao mesmo tempo, essa maturidade que te impedia de seguir o curso comum de carreira, sim, foi o que te deu possibilidade e visão e sensibilidade de vida, porque, né? Vida a gente só aprende trilhando, sim, vivendo, né? Para fazer uma escolha madura em relação à tua carreira.
E o ângulo que te motivaria a seguir aquilo. Engraçado, né? Sim. Uma porta que se fecha, mas outra que se abre. Depende do ângulo que a gente... Eu falo sempre assim, que cada não que a gente toma é Deus, algo divino, reposicionando a gente. Porque eu nunca consegui um emprego. Eu tentei escritórios grandes, escritórios pequenos, todos os tipos. Mas eu só tomei não. Aí o que eu falei? Eu preciso ser referência na minha área. Então, eu fui fazer todas as pós-graduações. Por isso que eu tenho esse currículo, entendeu? Eu falei, eu preciso ser referência na minha área. E me aprofundei, assim, num nível e comecei de maneira autônoma, fazendo parceria com outros advogados, outros escritórios. Então, assim, eu entrava em contato com escritórios que não faziam direito de família e eu acabava fazendo direito de família para aquele escritório que não tinha um familiarista. E foi assim que eu comecei, sozinha, e eu falo assim, ainda bem que nunca ninguém quis me dar um emprego. Olha Porque só eu que poderia bênção. ter me acomodado, né, e ter ficado naquela situação. Então eu falo, o não da vida, às vezes vai te levar para o caminho correto. Tem uma fábula de um fazendeiro chinês, não sei se você já viu essa Não. fábula. Depois, quem puder, busca aí no Google, etc., que fala justamente isso. Vão acontecendo questões na vida dele que as pessoas vêm trazendo para ele e falam assim, se isso que aconteceu na tua vida Sim. é trágico, né? Que azar que você deu. Ele fala assim, pode ser. Que naquele momento a gente ainda não tem repertório suficiente para entender se aquilo é bom ou ruim. E ele tem a sabedoria de colocar sempre o pode ser. E lá na frente aquilo se prova vantajoso por um outro ângulo. O filho dele cai, quebra a perna do cavalo e agora está com um problema porque teu filho está com a perna quebrada. Sim. Aí veio lá o governo chinês convocando todo jovem na idade do filho dele para ir para uma batalha e o filho dele não vai. Sim. E a maioria desses jovens, obviamente, pereceram ali nessa batalha. Então é muito legal. Esse é o conto do fazendeiro chinês, se não me engano, tem tudo a ver com isso. Às vezes é Deus te livrando de alguma coisa e querendo te dar algo melhor, Ou a né? ansiedade nossa de já ter a Sim. visão de tudo logo Sim. de início, sem estar preparado para aquele Sim. negócio. Para quem não conhece direito de família, o direito de família, crio eu de fora, não sou Sim. especialista, vim de outra área, mas ele não é para todo mundo, Não é. né? Ele tem demandas outras. E eu entendo quando você fala que, por exemplo, escritórios de advocacia acabavam fazendo parceria contigo, que não é todo mundo que tem, como diz o outro, o rebolado, a inteligência emocional Sim. para lidar com essa área. Porque essa área não lida só com questões pecuniárias. Sim. Ela lida com questões que muitas das vezes são segredo de justiça, que envolvem prejuízo ou impactos psicológicos em outros, etc. e tal. Conta um pouco para a gente quem está talhado, para quem está buscando, por exemplo, uma carreira jurídica hoje, quem se olhando no espelho fala assim, poxa, de repente eu sou uma pessoa que pode trilhar esse caminho, além da paixão óbvia pelos temas. Eu falo que em direito de família não basta você saber a lei, a doutrina, a jurisprudência, que a jurisprudência é o que mais muda em direito de família. O entendimento muda toda semana. Então, assim... Porque ele acompanha o mundo, né? O mundo muda de opinião em relação a esses temas o tempo inteiro. Sim. E aí não dá pra você ficar mudando a lei toda hora. Então, entendimento, você tem que estar sempre atualizado. Então, juridicamente, você tem que estar preparado. Mas, além disso, você precisa se autoconhecer. Para quê? Para que você não se envolva emocionalmente no conflito do seu cliente. Você tem que defender os direitos dele, você tem que saber a fase que ele está passando, mas você não pode se envolver emocionalmente, porque aí você acaba até atuando de uma maneira errônea. Então, você vê determinadas petições que parece que está naqueles programas de televisões da tarde de briga de família. Não, o advogado ele tem que ser cirúrgico nas petições. Ele tem que falar os fatos, encaixar na lei de uma maneira cirúrgica, sem julgamento, né? Falar e o juiz julga. Você acha que os advogados da tua área pecam muitas vezes nisso? E entender que muitas vezes o equilíbrio maior da coisa é mais importante do que certas disputas pecuniárias, ou não? Sim, eu acho que a gente tem a mentalidade litigiosa. E o que além do advogado ter o autoconhecimento, ele precisa entender de manejo de conflito familiar. Porque não é só fazer petição, direito de família. Fazer petição, qualquer um aprende na faculdade. Você precisa entender o contexto que aquela família está passando. Por que eu faço psicanálise? Que eu comecei a perceber que quando eu entendia qual era a fase do luto que meu cliente estava passando, eu conseguia conduzir de uma determinada forma ou de outra. Então, todo mundo passa pelo luto.
quando morre um ente querido, e o segundo luto maior é o luto de uma separação. Então tinha que entender se ele estava na fase da negação, que é aquela fase que, não, a gente vai voltar, isso daí é só uma crise. Se ele estava na fase da raiva, que quando chega geralmente no escritório, eu quero tirar a guarda dela, eu vou tirar tudo dele, entendeu? Se ele estava na fase da tristeza, que a pessoa tá acabada, então qualquer coisa vai, já acabou a vida dela, entendeu? E fica permissiva com o que o outro lado pede. Sim. Se era barganha, então já dá para negociar um pouquinho, ou se é na fase da aceitação. Na fase da aceitação é muito fácil, é mais fácil você fazer. Agora você pega na fase da raiva ou na fase da negação, que a pessoa toda hora vai no teu escritório e desiste do divórcio. Claro que não tem que se divorciar na primeira coisa, mas assim, você vê situações, tem cliente que todo ano passa numa consulta comigo e nada muda, entendeu? Olha só. Então assim, conforme eu fui entendendo disso, do emocional, eu já passei por isso, então até pra mim é mais fácil. Eu fui entendendo do emocional, eu fui aprendendo sobre manejo de conflito familiar, então eu fiz mediação, arbitragem, práticas colaborativas, direito sistêmico. Então, o advogado, ele precisa, que quer trabalhar em família, ele precisa trabalhar de uma maneira humanizada. Não é só petição. Tem um filme na Netflix, eu não sei se você já viu, Histórias de um Casamento. Não. Mostra o quanto nós, advogados, influenciamos naquele divórcio do casal. Porque eles estavam um casal que estavam conseguindo caminhar para um consensual, e na minha opinião, era um casal que poderia até retomar o casamento, e de repente entra uma advogada super litigiosa, com 1000 processos. Então a gente tem que saber o nosso tempo de atuar também, entendeu? Quanto a gente influencia, quanto a gente pode agravar o litígio. Então, assim, você trabalhar de uma maneira humanizada é você fazer o mínimo dano possível. Como eu vou fazer esse processo meu cliente causando o menor dano para a família dele? Porque o casamento, né, ele acaba com o divórcio, mas a família continua, só que num novo formato. E se você entrar num grande litígio, vai refletir no quê? Vai refletir nos filhos. Então a gente vê grandes brigas judiciais em que as crianças estão com o emocional detonado. Arrasado. Sim. Você vê o peso do teu depoimento aqui, né? Então a gente hoje, olhando para educação jurídica, claro que quem já me ouviu falar sabe das minhas críticas em relação à formação jurídica, ainda um pouco arcaica versus o ritmo que o mundo segue. Sim. Mas quando a gente fala especificamente do direito de família, a educação continuada, ela capacita o advogado nesses temas que você está colocando? Porque eu tô vendo que você está indo estudar, está estudando, né, psicanálise. Sim. O quanto disso a gente tem na preparação, na educação continuada de alguém da tua área dentro do direito? Olha, tem um movimento em relação a isso, principalmente estudar os conflitos familiares, né, manejo de conflito familiar, mas ainda a gente tem a mentalidade que advogado bom é o advogado que briga melhor. E advogado bom não é o advogado que briga melhor, é o advogado que consegue o melhor resultado para aquela família, então consegue resolver o problema com o menor dano. E nem sempre é o que briga melhor. Ou seja, ele não pode olhar só o cliente dele. Ele Não. precisa olhar necessariamente o todo, justamente pelo impacto, principalmente quando esse casal tem filhos. Sim. Né? Sim. Que aí já é uma outra equação. Porque se você não tem filhos, a briga vai girar mais em torno do patrimônio, que uma hora vai acabar, né? Por mais que seja um processo litigioso, que demore anos, vai terminar. Agora os filhos são para sempre, não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filhos, acaba o casal conjugal, mas o casal de pais é até o final da vida. Então, você, de repente, pensar só em ganhar um processo, que aí já é o ego do advogado, a qualquer custo, sendo que às vezes você tem uma oportunidade de fazer um acordo, é complicado. Você já recusou causas Já. que você via que de coração aquilo não iria funcionar, ou a maneira como você foi acessada por aquele cliente ou aquela cliente não trariam frutos interessantes? Não só, tô falando para você profissionalmente, mas do ponto de vista humano,
para aquela Sim, causa? eu já demiti clientes. É. Já renunciei, assim, alguns clientes que, ou não me contavam a verdade. Eu falo assim, por pior que seja o que o cliente fez, ele precisa se abrir com o advogado, para que o advogado trace a estratégia melhor. Então, já aconteceu de eu demitir clientes, entendeu? Eu falo demitir clientes. Sim. Assim, de não pegar causa, nunca aconteceu. Já aconteceu de chegar cliente, que eu falo até um vídeo que viralizou meu. A cliente quis me contratar, eu falei, você vai me contratar para a gente perder o seu processo, tá? Ela olhou para mim, não, mas doutora, já tinha tido vários advogados no processo. Ela falou, não, mas me recomendaram muito bem. Eu falei, então, aqui a petição inicial é para suspender a visitação do seu filho. Tem os laudos aqui, psiquiátrico, o estudo biopsicossocial. Esse pai é capaz de conviver com o seu filho. Então, a gente vai tentar um acordo para voltar. O juiz já tinha determinado para voltar uma convivência um pouco assistida. Eu falei, a gente vai caminhar para isso. Um ano depois, essa cliente, eu consegui fazer com que ela ficasse tranquila. E foi um ano de trabalho árduo, sabe? Assim, de conferir mensagem para ver a maneira como ela falava. Eu falo, separou, o assunto tem que ser só sobre filhos, não tem que ter DR mais. Então, assim, eu ensinei como ela falava com o pai dos filhos dela, conversava, tranquilizava no final de semana que as crianças iam. Aí, um ano depois, chegou a audiência e a gente fez um acordo. E aí, eu tive que ouvir, né, da juíza, nossa, doutora, que fácil, né? Acabou de chegar num processo tão complicado, conseguiu um acordo. Eu falei, então, eu fiquei um ano pra gente chegar nesse acordo, senão não teria chegado nesse acordo. Isso ninguém viu. Então, assim, você tem que aprender também que você trabalhar de uma maneira humanizada, muitas vezes, priorizando a saúde da família, o cliente, nem sempre seu trabalho vai ser visto. E você tem que saber disso. Que não é só sobre ganhar o processo, mas eu mudei a vida dessa cliente. Até hoje ela me agradece. E isso não tem preço, não tem honorários que pague. Sim. Entendeu? Que tem a ver com o teu propósito e por que Sim. você começou nesse negócio. O mundo, graças a Deus, Ana, posso chamar de Ana, né? Pode, claro. Caminha para um ambiente mais equilibrado. Sim. Do ponto de vista de gênero, né? Quando a gente olha a legislação civil antiga e até atual, a gente tem ainda uma concepção de distância enorme entre homem, mulher, mulher, homem, seja por qual motivo, em qualquer seara. Muito bem. Você está numa área onde isso ainda podia ser mais desigual, dependente do lado, né? E acredito eu que também, eu percebo, né, por amigos ou pessoas que a gente convive, eu sou casado, mas vejo isso nas conversas, etc e tal, que é um ambiente que busca cada vez mais equilíbrio para ambos os lados. Sim. Mas nesse desequilíbrio anterior, a gente sempre via, clássico, independente de filmes ou histórias, uma maneira de se advogar quando o cliente é a mulher e uma maneira de se advogar quando o cliente é homem. Ainda existe essa diferença de approach? Teus clientes homens te trazem outros desafios versus mulheres ou isso já está mais equilibrado? Eu sempre falo, eu advogo para homens e mulheres, mas eu advogo principalmente para os filhos. Então, o meu lema é o que é o melhor para aquelas crianças, independente se é o homem ou a mulher. Então, 50% vai agora, eu acho que eu tô com 55% de clientes mulheres e 45% clientes homens. Bem equilibrado. Sim. Porque eu passei a entender quais são as dores das mulheres e quais são as dores do homem e quais são as dificuldades das mulheres, que é diferente da dos homens. Então, você vai atuar tentando olhar as dores específicas de cada um dos gêneros. O que eu vejo? Que muitas pessoas, por exemplo, internet, então o que elas fazem? Elas se denominam advogado das mulheres. Aí, como se todos os homens fossem errados e só as mulheres fossem certas. É claro que a gente vem de uma cultura machista, onde as mulheres estão começando a adquirir os direitos, mas não quer dizer que a gente é contra homem. Por exemplo, vou pegar um caso de direito de família.
tem um projeto que quer revogar a lei de alienação parental. Alienação parental é você programar um filho para odiar o outro genitor até que o próprio filho rejeite. Porque dizem que essa lei é uma lei contra mulheres. Ou seja, esse movimento fala que as próprias mulheres são alienadoras. Mas não, eu vejo que tem muitos homens que cometem alienação parental, que falam mal da mãe, que tiram a autoridade parental, que fazem vários absurdos. Então não é uma lei contra mulheres, mas para se promover, por exemplo, em internet, muita gente fala que é uma lei contra a mulher, que defende mulher. Então não é assim. As por isso crianças... que a gente acaba com uma interpretação errada daquilo que está sendo falado, porque ela tem um viés comercial. Exato. É uma lei para proteção das crianças. E quando a gente fala, por exemplo, de alienação parental, a gente está falando da síndrome do Richard Gardner, que é muito criticada. A gente está falando de atos de violência psicológica. Desculpa te interromper. Qual que é a síndrome do Richard Gardner? É a síndrome de alienação parental. Essa é a síndrome de alienação parental? Sim, mas ele é o pai disso? É, mas isso daí é uma síndrome que é da psicologia, mas a lei fala dos atos de alienação parental. Comportamento. Exato, que se um pai, por exemplo, ou uma mãe falar mal do outro, omitir informações, tirar a autoridade parental, mudar para local distante, fazer falsas denúncias de abuso, falsa denúncia em conselho tutelar, são atos de alienação parental, que independe se a síndrome foi instalada ou não na criança. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Então, se a gente tem a violência psicológica contra a mulher, por que a gente não vai estudar a violência psicológica contra o filho? Entendeu? Perfeito. Mas aí, para lacrar na internet, as pessoas levantam uma bandeira. É claro que a mulher é mais vulnerável. E por isso que a gente tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, para equilibrar essa vulnerabilidade. Você tem legislação suficiente hoje para tentar equilibrar isso? Sim, e assim, a mulher precisa dessa proteção extra. Porque a gente está adquirindo os nossos direitos agora. Ainda em transição. Sim, a gente está vindo de uma sociedade machista, onde a mulher ainda é julgada. Então, por exemplo, num divórcio, a mãe fica 15 dias com os filhos. Ela sai num sábado que ela não tá com o filho e posta na internet. O pai ficou sem ver 15 dias. Ele sai com o filho e posta no parquinho uma vez naqueles 15 dias. A mulher é vista como o quê? Uma péssima mãe, porque tá na balada. E o pai é visto como um ótimo pai, porque tirou uma foto no parquinho. Você entendeu? Isso daí Estamos no ambiente do marketing. Você entende? Claro. Claro que tem bons pais, super participativo. Eu tenho vários clientes que ingressam na justiça porque querem participar mais da vida dos filhos. Mas ainda a gente tem essa cultura que a mulher é mais julgada, então ela precisa ser realmente mais protegida. Mas, ao mesmo tempo, ela nem sempre está certa. O mau uso da Lei Maria da Penha, por exemplo, é o crime de denunciação caluniosa. É mais raro, mas assim, o que precisa ser protegido nessa hora da separação são os filhos. E assim, homens e mulheres erram, não são só os homens. Claro. Então, a gente tem que caminhar para nós termos os nossos direitos, mas sem excluir o masculino, né? Sim. Sabendo também da importância dos homens na nossa vida. E veja que é espetacular o teu depoimento. E veja só, olhando esse teu exemplo, você mais do que preocupado, fico eu, né? Sim. Do que a questão da imagem daquela mãe ou daquele pai, eu fico preocupado de que se realmente esse casal, né, está utilizando essas crianças como um troféu ou como marketing pessoal. Isso que me preocupa, né? Porque você vê nessa dinâmica muito isso, né? Olha eu aqui com meu filho ou com minha filha, e a gente aparentemente está se divertindo muito, e eu quero que vocês tenham essa percepção de mim como pai. Preocupação de fato de dedicação deveria ser em relação a, né? Sim. Estar com aquela criança, ter de fato um bom momento com aquela criança, do que publicar na internet questões relacionadas, até porque nem recomendável é para a gente ficar publicando. Eu até coloquei uma notícia e comentei que na França eles querem proibir publicar as crianças na internet, né? Eles discutem já isso. Por motivos outros, até de violência, etc. E também a vida da criança vai ser o quê quando ela crescer? A vida contada pelos pais pela internet. Olha só, as se apropriaram dessa história. Porque não dá para pagar o que está na internet, Sim. né? Pode viralizar. Então, assim, a criança pode ter uma visão distorcida. Quando as minhas filhas eram menores, vou dar um exemplo meu. Eu postava mais fotos.
Aí elas começaram a virar adolescentes, agora elas são adolescentes. Eu já não quero mais postar. E eu tenho que respeitar. Eu não Eu quero não estar quero na. essa minha Não foto quero. bebezinha, por Não. mais que você acha fofa, eu não gosto de ser... Ou, ai, eu tô gravando um vídeo, elas aparecem atrás. Ah, mãe, apaga. E eu respeito, porque Claro, elas não autoimagem. querem. É. Agora, quando elas querem, eu publico. Eu acho que é isso, né? Claro que sempre preservando o local de escola, o local que frequenta, dando segurança para os filhos. Não postar de uniforme, né? Localização. Acho que isso é o mais Esses cuidados importante. mínimos, né? Mas assim, as brigas quando são em torno dos filhos, são assim os casos mais assim que eu falava assim, nossa, parece coisa de filme. São os casos mais difíceis de acreditar que as pessoas são capazes de fazer determinadas coisas. Que loucura. Você falou muito em viralizar e Sim. internet. A gente está diante de uma pessoa que já viralizou mais de uma vez, provavelmente, muito conhecida nas redes. Luquinha, se você puder colocar a página Doutora Ana Paula Jimenez com Z no final. A tua história em Buenos Aires tem a ver com esse Jimenez? É coisa de família? O que que é? Não, foi o seguinte. Aí agora eu vou continuar falando da minha carreira. Por favor. Quando eu fiz as pós-graduações, tudo, eu falei assim, eu preciso, eu quero fazer eu tentei dar aula. Aí todo mundo falava assim, mas você precisa ter mestrado, nananã. Aí eu pensei, veio uma intuição dentro de mim, né? E eu pensei assim, eu vou fazer um mestrado fora do Brasil. Porque fora do Brasil, você faz os créditos durante um determinado período de tempo. Eu comecei a ver mestrado em Portugal e na Argentina. Mas as minhas filhas ainda eram pequenas. E aí eu falei assim, não, então Portugal vai ficar, tipo, inviável para mim. E o que aconteceu? Eu queria uma universidade boa. Eu olhei a classificação da Universidade Federal de Buenos Aires, estava em primeiro lugar na América Latina. Eu falei assim, eu vou tentar. Aí quando eu entrei na aplicação do mestrado, não tinha mestrado. Só tinha o doutorado. Aí eu falei assim, eu vou mandar, né? O não eu já tenho. E aí eu ingressei no doutorado. Então eu ficava 15, 20 dias eu ia a cada 6 meses. Ficava 15, 20 dias, entrava às 8 da manhã, saía às 7 da noite Imersão da faculdade. total. Imersão total. E nesse período de 6 meses eu tinha que entregar os trabalhos científicos. Então eu falo, a grande virada de chave da minha carreira foi o doutorado de Buenos Aires. É como se viesse uma intuição assim, sua vida vai mudar depois que você for. E foi isso que aconteceu, minha vida mudou, porque eu cheguei lá totalmente despreparada. O diretor do programa de doutorado olhou pra minha cara e falou, você veio aqui pra comer churrasco? Passear. Porque eu falava mal espanhol, eu não tinha publicação de livro, eu nunca tinha dado palestra. Ele falou assim, daqui 6 meses você vai voltar com isso, você não vai terminar nunca. Ele falou, você não vai conseguir terminar os créditos. Aí aquilo lá, mas eu gostei de estar lá. Porque eu falei assim, nossa, aqui eu tô sendo eu mesma, né? Sem todo... filhos, todos Sim, você conseguia estar sempre sendo dedicado. É o que o pessoal chama de 100%. mindfulness, é o que você praticava ali. Sim. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer esses trabalhos, Aí eu comecei a fazer os trabalhos científicos e mandar para publicar. Então mandei para o Conjur, que é o site jurídico, publicou. Aí mandei para um congresso de alienação parental em Florianópolis, era um congresso de alienação parental e guarda compartilhada. Mandei para um capítulo de livro. Nisso, em 6 meses, quando eu cheguei para o módulo seguinte, eu já tinha mais currículo. Já tinha seu lugar ao sol. Aí foi acontecendo isso. Aí ele falava assim, cada artigo jurídico que vocês apresentarem aqui, que vocês tirarem de 9 a 10, pode virar capítulo de livro. Aí eu me esforçava mais ainda para virar capítulo de livro. Aí foi assim, foi crescendo. Eu fui aprendendo espanhol, fui me dedicando mais. E quando eu lancei a revista jurídica, né, que é uma revista jurídica argentina, só que fala de direito brasileiro, é da Legister, que na verdade está na América Latina inteira, a maior biblioteca jurídica que tem online. Eu fiz o lançamento lá na Universidade de Buenos Aires e o meu homenageado foi esse professor, porque eu falo assim, se ele não tivesse me dado esse desafio do tipo, você não vai conseguir, porque você nem fala espanhol direito, eu acho que eu não teria me esforçado tanto, apesar de... E eu falo, por isso que eu sou diretora, por exemplo, da Associação Ibero-Americana de Direito Privado, veio através disso tudo da revista. A revista começou porque eu escrevi
um artigo para uma matéria lá, e a minha professora era, tipo, a número 1 de responsabilidade civil da Argentina, a Lídia Garrido, uma das mais conhecidas, e eu escrevi sobre a responsabilidade civil na conjugalidade. Se traição, tem que indenizar. Então, eu fiz um estudo comparado Brasil e Argentina, e tirei nota 10. E ela falou assim, você quer publicar numa revista jurídica? E eu publiquei. E todo livro que eu publicava, revista, eu trazia um exemplar para minhas filhas. E na vez seguinte que eu fui pra lá, eu falei assim, peguei o endereço do editor, eu falei assim, deixa eu lá ver, né, se eu consigo pegar um exemplar para minhas filhas. E a mulher falou, o dono da editora tá procurando você, que você é brasileira, ele quer lançar uma revista do... E eu não tinha o doutorado, né, concluído, nada. Aí ele falou assim, eu queria lançar, eu chamei uma professora para ser diretora da revista comigo, que ela, a Fernanda Doreto, que ela é doutora pela USP aqui. E a gente lançou a revista jurídica, já tem 5 anos. Que legal. E daí veio depois eu represento no Brasil essa Associação Ibero-Americana de Direito Privado, que é ótimo, porque assim, o networking que você faz em outros países, né? Então, eu dou palestra na Argentina, principalmente aqui na América Latina, né? Na Argentina, no Paraguai, Uruguai, Peru, Colômbia. Então, é muito gostoso isso, né? Te preenche um outro lado, vamos dizer assim, essa convivência e outras culturas também, claro. Sim. Mas voltando à tua página aqui. Acho que você tem um papel super importante porque você educa muito as pessoas, não só em relação a quem se interessa pelo tema divórcio ou separação. A gente depois você pode explicar a diferença de tudo isso, porque eu sou da época até de disquite, né? As pessoas falavam assim. Mas o fato é que você tem um papel de educadora também. Sim. E hoje a gente conversa com muita gente que tem uma proposta online. Eu acho a tua proposta muito bacana e a gente achou super interessante porque, pela maneira como você se comunica, humanizada, é um tema que não é fácil de tratar e você trata, como você colocou aqui no teu depoimento, com muito equilíbrio. Como surgiu na tua vida? Me parece que você é alguém que tem facilidade de se manifestar, né? De se colocar. Mas o online aconteceu quando na tua carreira, na tua vida? Então, eu fui uma vez dar entrevista para um amigo meu que se formou em odonto comigo. Era essas TVs webs que tinham antigamente. Sim. Ele fez assim, porque... E eu tava começando o doutorado. Aí ele fez assim, por que você não faz uma página profissional e você começa a postar as suas conquistas? Para as pessoas verem... Porque assim, eu comecei sozinha, né? Diferente de quem já vem com uma carteira de cliente. Para as pessoas verem... enxergarem o que você está fazendo. Aí eu comecei assim por um acaso. Então, assim, eu fui fazendo muito intuitivamente as coisas que iam acontecendo na minha vida, eu ia postando. E assim, eu nunca parei para fazer um marketing jurídico mesmo, sabe? Direcionado. Foi muito assim, vendo a necessidade das pessoas. Eu prefiro muito mais, você vê que eu tenho muito mais reels do que Você gosta postagem. Das interações em eu vídeo. Eu gosto de poder falar para as pessoas, né? Então, quando você olha assim, tem muito trecho de podcast, muito reels. Gosto de pegar assim notícias que estão acontecendo e você colocar. Porque eu vejo muitas pessoas distorcendo as coisas que estão na internet. Então, esclarecer os dois lados. Acho muito que legal. isso E de é uma o forma principal. assim, orgânica, vamos dizer assim, inteligente, você se coloca como uma figura de autoridade nesse tema. E às vezes é difícil. Eu falo assim, tem dias que eu não queria aparecer na internet. E é justamente nesses dias que eu recebo uma mensagem. Nossa, mas eu vi teu vídeo, me ajudou tanto. Eu senti falta de você não se posicionar em relação a tal coisa. Eu li o livro e fiquei emocionada. Eu falei assim, nossa, eu tenho que voltar, eu tenho que ir pra internet. Assim como eu recebo também pessoas falando assim, comente tal caso. Aí uma mãe, uma criança gritando. Eu falo, gente, eu não comento caso concreto sem ver o caso. Claro. E quando eu falo de casos de famosos, né? Isso daí eu aprendi muito no programa aqui na Band, quando eu trabalhava lá como colunista de direito de família, nunca tomar uma posição, sempre falar os dois lados, advogado de um lado tá falando isso, advogado do outro tá falando aquilo, e pronto, porque acabou. Porque você não tem todos os elementos. Claro. Eu acho muito perigoso os advogados que se posicionam. Então, eu sempre falo assim, de maneira... Pego o caso e falo qual que é a lição jurídica sem falar quem tá certo, quem tá errado...
E sempre coloco, comente o que você achou. Até porque, principalmente na tua área, tem camadas e camadas de conhecimento Sim. que a gente só vai obtendo com o tempo e se relacionando com o cliente ou com a outra parte também. Sim. Depois da pandemia, quem trabalha com carreira jurídica, por exemplo, que é o meu caso, você percebe que as pessoas ficaram, não vou dizer com uma fobia social, mas os cafés diminuíram, Sim. né? As reuniões presenciais diminuíram, etc. e tal. E para quem quer ter um lugar ao sol, ou se promover no mercado, até porque isso não é crime nenhum, Sim. né? E existem inúmeras redes para isso, uma das principais, por exemplo, é o LinkedIn. Eu recomendo muitas vezes que essas pessoas tenham um posicionamento online profissional, Sim. claro, levando em conta todos esses aspectos que você colocou, mas eu vejo as pessoas muito reticentes em se pronunciar, em se colocar. E muitas vezes a vitrine hoje para o mercado, seja para quem está buscando cliente ou recolocação, é se colocar de fato nas redes. Que dicas você daria para quem quer exercer um papel de autoridade numa vertical específica? A tua, por exemplo, é de família, Sim. né? Ou do divórcio em específico, etc. Mas para alguém que quer se posicionar, por exemplo, alguém da área ambiental, quer se colocar como relevante ou como alguém que domina aquela vertical específica. Que dica você dá para alguém que quer começar a se pronunciar, ter viabilidade online? Então você tem que oferecer informação e ao mesmo tempo você tem que ajudar a pessoa a solucionar algum problema dela. Que é isso que faz, isso aí eu tô falando pro público final, pro cliente final, para você obter clientes. A gente não tem todas as regras da OAB, claro. né, que a gente não pode fazer publicidade, mas o ideal é que você forneça informações e ao mesmo tempo cure uma dor daquela pessoa, independente do que for ser, do que for a dor, né? E assim, coloque as suas conquistas também. Eu fui publicando as coisas, eu fui colocando, participando. Quando eu venho no podcast, depois vai pra rede social. Então, assim, vai colocando as suas conquistas, mas principalmente vai pensando no teu público final, de como você pode ajudar ele. Eu acho que é isso que te dá Que é conteúdo de autori- qualidade, né? conteúdo de qualidade. E conteúdo de qualidade não é o chat GPT, tá? Porque tá saindo muitas legendas parecidas. Eu acho, assim, que a inteligência artificial pode ajudar e muito, facilitar e muito, mas a grande diferença, né, é que a inteligência artificial, ela não tem criatividade. E o ser humano, ele tem criatividade. E você, assim, você percebe que um texto feito de corpo e alma, vamos dizer assim, a Sim. conexão e o engajamento que as pessoas têm é num outro nível, né? Aí você percebe que é um ser humano, é o fator humano que entrou de fato naquele texto. Porque senão vira um texto robótico mesmo, sem querer ofender os nossos robozinhos, mas é um texto robótico e não humano. Quando você falou do LinkedIn, quando eu tenho mais engajamento no LinkedIn é quando eu posto alguma coisa da minha história, alguma reflexão. Então, ou da advocacia humanizada, ou eu conto um pedaço uma fração da minha história. É quando eu tenho maior engajamento no LinkedIn. Luquinhas, busca o perfil da Ana Paula no LinkedIn também para a gente mostrar para o pessoal, enquanto eu te pergunto do teu livro, porque é o seguinte, a gente recebe muitas pessoas aqui que têm livros publicados e cada um tem um processo. Sim. Ou uma odisseia para chegar à conclusão daquele livro. O livro é projeto de vida. Sim. Né? Você, obviamente, com doutorado e tudo mais, já escreveu muita coisa na tua vida. Revistas, Sim. etc. e tal. Sim. O que difere para você sentar e escrever um livro? Quando eu me divorciei, eu pensei, né? Como eu te falei, como eu não vou traumatizar minhas filhas? E eu fui buscar um livro para que me desse uma orientação sobre tudo. E eu não achei. Porque ou tinha livro de psicologia ou tinha livro jurídico. Então, assim, eu li uma doutrina da Maria Berenice Dias. Amo ela, o jeito que ela escreve. Então, assim, foi muito difícil para mim. E, assim, com os anos de experiência pós-divórcio, eu fui vivendo determinadas situações. Tranquilas, péssimas, tranquilas de novo. E eu fui aprendendo com isso. A minha filha menor, ela era asmática, então assim, ela ficou várias vezes internada. Na quinta vez que ela ficou internada, que graças a Deus foi a última, ela foi parar na UTI. Caramba. E aí eu tava na UTI, uma noite dormia eu, outra noite dormia o pai dela. E aí eu tava na UTI com o meu computador e eu falei assim, eu preciso escrever um livro.
Então foi um livro que eu demorei 3 anos para escrever. Por quê? Porque eu escrevia, parava, acontecia uma coisa absurda na minha vida, eu parava. Então, assim, foi um livro que foi sendo construído, né? E até que eu consegui concluir. Quando eu cheguei na editora, que por um acaso eu conheci, eles olharam e falaram, e aí vem a importância da gente ter resiliência também. Eles olharam e falaram, não dá para publicar esse livro, não. Não dá. Não tem emoção, tá muito técnico. Aí eu falei, putz, o livro dos meus sonhos, não dá para publicar. Eu consumiria muito esse livro, mas não é de repente o que o público quer. Aí eu voltei, eu falei assim, como eu poderia melhorar? Ela falou, primeiro você tem que falar da dor, você tem que colocar exemplos práticos no livro. Aí eu falei, ah, tá bom. Saí, chorei 3 dias seguidos, porque eu falei assim, nossa, um sonho da minha vida que não deu certo. Aí eu sentei e falei assim, eu vou fazer o que ela falou. Aí eu mudei o livro totalmente. Então, você lê meu livro, parece que você está conversando comigo. E tem muita história, entendeu? Então, as pessoas leem muito rápido, uma linguagem super fácil. Então, ele tem desde a parte psicológica do divórcio, como novas formas de solucionar o conflito, como a parte jurídica, mas para o leigo. Então, assim, que qualquer pessoa entende. Então, assim, eu falo... Aí eu voltei lá na editora, eu falei assim, e esse livro? A mulher falou assim, você voltou? Eu falei, voltei, você não falou que estava ruim? Eu corrigi. Só corrigiram o português. Só isso? Só. Olha só. Pouquíssimas que correções. É o divorciei e agora. Que é o Ele tem divorciei depoimentos teus e de clientes, é isso? Mais histórias de clientes, né? Mas tem minha história também. E agora, em novembro, tem livro novo. Tem livro novo pronto? Olha só. Tá Furo de prontíssimo! Vai ser pela editora Planeta, que é uma editora que eu admiro muito. E vai ser, não posso falar o nome do livro, mas é sobre relacionamento abusivo, tóxico. É um tema que também você está tratando agora. Sim, muito. Da violência psicológica, né? Eu falo que a violência física a gente vê. E aí você fala assim, nossa, que absurdo, bateu. Agora, a violência psicológica, a própria vítima demora muito para aceitar. E a gente acha que é só mulher, mas às vezes aparece. Eu vi um estudo que 25% são homens também que sofrem violência psicológica. Você tem algum exemplo corriqueiro de violência psicológica que chega até você, que a gente possa tangibilizar para o público? Sim, a violência psicológica, ela começa em doses homeopáticas e com cara de carinho e cuidado. Então essa pessoa, ela te coloca dentro de uma bolha de amor. E quando ela vê que ela te conquistou, que ela te afastou de tudo e de todos, né? Que ela tem domínio sobre você, ela começa aos poucos, te comparando, depois de te diminuindo, te controlando, falando mal das outras pessoas, do seu trabalho, de tudo, te deixando para baixo. Aí só cresce, vem as humilhações, vem as manipulações, as mentiras, as traições, o gaslighting, que é você omite fatos, distorce informações e fala que o outro tá louco. Até que a própria pessoa começa a duvidar da sanidade dela. Ah, verdade, acho que eu tô louca mesmo. A gente vê isso em filmes, né? Tem filmes clássicos disso. Então assim, a violência psicológica, ela é muito silenciosa. E ela é destruidora. Porque como ela é um processo longo, e ela deve tomar um tamanho tão grande... Não, a pessoa ela se distancia da essência dela. Que para se recuperar é muito pior, de repente, do que um trauma que é rápido, violento, mas... Sim. Que loucura, né? Então esse é o teu tema. É o tema do próximo livro, em novembro. Conseguimos achar o perfil? Quem quiser, obviamente, buscar a Ana Paula Gimenez no LinkedIn, tá aqui o perfil. O LinkedIn, obviamente, muita gente conhece, mas para quem não sabe, ele é uma das plataformas ou redes sociais mais interessantes, na minha opinião, não só para se colocar para mercado, num relacionamento com pessoas, mas também B2B, com empresas, com negócios. Então, bacana que você tenha viabilidade nas duas redes. Então, também quem quiser procurar a Ana Paula para qualquer tipo de contato, obviamente, acha ela no LinkedIn. Falando em livro, etc., a gente tem uma paixão aqui no Pod, que é a literatura, as séries, os filmes. Você citou um outro aqui. O que você está consumindo agora? Que você não deve consumir só direito de família. Você deve ter teus momentos também de lazer e distração. Por exemplo, eu não assisto série jurídica. Não, isso é lei.
Não gosto. Nem o Suits você viu? Não. Nossa. Eu assisti, acho que 2 episódios. Mas assim, eu gosto... A melhor série que eu já assisti pra quem gosta de assuntos familiares é This Is Us. This Is Us, sem dúvida. Pra mim, é a série mais profunda. Dilacera o coração. Dilacera. É muito triste que acabou, porque ali traz questões muito importantes. E assim. improváveis, muitas vezes, Sim. né? Então, assim, eu gosto desse tipo de série. Tá. Você tá vendo o que agora? Ai, agora, atualmente... Nem lembro qual que foi a última. Sem problema, e livro? Livro... Você consome literatura profissional? Você consome romance? Romance raramente agora. Eu tive uma fase, quando eu comecei a me dedicar à leitura lá atrás, assim. Eu tenho uma filha de 13 anos que ela lê demais. Com Que legal. 13 anos, eu não lia como ela lê. Ela lê muito, sabe? Assim, eu falo que o cartão vem Amazon, 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 e o passeio predileto dela é ir pra livraria. Que delícia. É. Que bom, parabéns. E eu não era assim, eu comecei a gostar da leitura através de romance. Só que aí eu gosto muito de livro de autoconhecimento, espiritualidade, desses livros da área da psicologia, de psicanálise. Então, assim, o último que eu li foi o das 5 feridas emocionais. 5 feridas emocionais? Que fala do abandono, da rejeição, o quanto essas feridas da infância refletem no nosso comportamento adulto, né? Então, assim, a importância da gente saber isso para educar nossos filhos, pra gente se tratar. Olha, eu tive um pai que me bateu, sei lá, o que você sofreu na infância. Como você vai ressignificar isso? Por que você tá tendo esse comportamento? É por causa disso? Então vamos ressignificar. Então eu gosto bastante desse tipo de leitura. O melhor livro de relacionamento que eu já li é um que chama O Amor que Nos Faz Bem. O Amor que Nos Faz Bem. É do João Garriga, que é um terapeuta espanhol. Então é muito legal esse livro para quem busca um relacionamento ou para quem está num relacionamento em crise. Que ele fala de diversas dinâmicas que podem estar acontecendo e as pessoas conseguem entender pelo que elas estão passando e como solucionar aquilo. Que legal. Ele é um livro muito reflexivo, entendeu? Não é que ele vai te dar uma solução prática, mas ele vai fazer você refletir bastante. Ele é bem profundo. Que legal. Bela dica. Diferente das dicas que a gente recebe aqui. Adorei. É. Me fala uma coisa, endereça a turma aí em relação se você quer deixar alguma mensagem, alguma inspiração para a turma. Você é alguém que de fato inspira muito, principalmente nesse setor, não só jurídico, mas principalmente do direito de família, que as pessoas têm concepções erradas do que é essa atividade do lado humano que ela tem, uma visão distorcida. Fica o espaço para você deixar a tua contribuição para essa turma. Eu falo que nunca é tarde para você recomeçar. Se eu tivesse pensado na minha idade, na situação que eu estava vivendo, em todas aquelas circunstâncias, eu não estaria vivendo o meu propósito hoje e não estaria exercendo tudo isso. Eu acho que o não que a vida me deu foi muito importante para redirecionar os meus caminhos. Então, assim, se você tá vendo que você tá num caminho que não tá te satisfazendo, que tá dando muito errado, que não flui, eu falo tudo que é para dar certo, flui de maneira rápida. Eu tive, se você for contar quanto tempo eu tenho de carreira, eu me formei em 2011. Então eu tenho pouco tempo até de carreira para o currículo que eu tenho, para a autoridade que eu tenho. Mas por quê? Porque eu me alinhei ao meu propósito. Você tem que estar... Quando você se alinha, parece que as coisas fluem melhor. Então, eu acho que as pessoas têm que buscar aquilo que é o propósito dela, o que elas gostam de verdade. Porque trabalhar em algo que você não gosta é muito peso. E a gente trabalha a maioria do nosso tempo, né? Então, assim... Quando você gosta, você pode trabalhar 24 horas, você vai ficar cansado, mas você vai estar bem. Agora, quando você não gosta, você pode trabalhar 2 horas por dia, você vai estar exausto, infeliz. Então, não tenha medo das mudanças. As mudanças, às vezes, são necessárias para te levar para um caminho melhor. Super obrigado. Adorei. Obrigada. Obrigado pela tua presença, Obrigada. Ana. Muito feliz com a tua contribuição.
Quem quiser acompanhar a Ana já sabe as redes, um conteúdo super legal, humanizado, palatável, fácil de digerir, de aplicar, obviamente dentro do possível no teu dia a dia. Parabéns, que estamos no mês dos advogados. Se você quer dar um presente, por exemplo, para um advogado, para uma advogada, nunca o chame ou a chame de advogada, já é um grande presente que eles obviamente vão apreciar, tá bom? Continue acompanhando a gente nas redes, YouTube, Spotify e os cortes no Instagram, no Pod Café com Sal, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau e obrigado.